Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. A vacinação de pessoas com comorbidades tem causado uma corrida por atestados médicos no país. Para furar a fila, algumas pessoas têm recorrido a laudos falsos que atestam problemas de saúde. Várias cidades brasileiras investigam esse tipo de fraude, mas especialistas fazem um alerta. Quem apresentar atestado falso e for flagrado responderá pelos crimes de falsidade ideológica e falsificação de documentos. Uma das suspeitas de fraude foi registrada na cidade de Marília, no interior de São Paulo. Os profissionais da saúde perceberam que algumas pessoas apresentavam receitas de parentes para tentar se vacinar. Em outros casos, os laudos médicos estavam rasurados ou mesmo falsificados. Nós tivemos desde rasura até inclusão de algumas patologias em atestados médicos, né? E como foram descritos com caneta diferente e em locais inapropriados, né? Como nós já trabalhamos na saúde há vários anos, então nós temos já uma percepção dos locais corretos aonde deve estar descrito a patologia e a letra, né, do profissional que deve ser contínua, com a mesma caneta, né? Não pode ter rasura e nós observamos isso em algumas situações. Denúncias parecidas foram registradas nos estados do Amapá, Paraíba e Rio de Janeiro. A repetição dessas ocorrências levantou a suspeita das autoridades sobre a existência de um esquema para furar a fila da vacinação. O Plano Nacional de Imunização classificou como grupo de risco aquelas pessoas que têm algum tipo de doença e por isso precisam receber a vacina o mais rápido possível. Fazem parte dessa lista pacientes com diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e obesidade mórbida, entre outros. No total, são mais de 17 milhões de brasileiros. E quem fura a fila coloca a vida dessas pessoas em risco. A partir do momento que nós deixamos de seguir esse plano de imunização do Estado, nós também ficamos à mercê de ter falta de vacina. Então, eu tenho que seguir o protocolo de forma correta e assim garantir a vacina para aqueles pacientes com comorbidades graves. Em São Paulo, para evitar as fraudes, a Secretaria de Saúde do Estado determinou que os postos de vacinação façam uma checagem rigorosa na documentação apresentada pelos pacientes. Até o registro dos médicos será verificado. Apenas profissionais que estão na ativa podem assinar os laudos. Esse advogado alerta que quem tentar aplicar o golpe e for descoberto pode ser preso em flagrante e responder pelos crimes de falsidade ideológica e adulteração de documentos, entre outros. A pessoa que vai lá e faz um pedido para o médico e o médico concorda com isso, ambos participam desse crime. Ou seja, quem pediu o atestado e o médico concordou com isso, a pessoa que pediu cometeu um crime de falsidade ideológica ali, criando uma falsa existência de uma comorbidade inexistente, e o médico atestou isso indevidamente no papel. E ali, se a pessoa foi até um posto de vacinação e fez uso desse documento, isso ainda é um outro crime, que é o uso de documento falso. A somatória de todos esses fatores pode gerar uma penalidade até consideravelmente alta. As penas para esses crimes podem variar de 1 até 5 anos de prisão, dependendo das circunstâncias. Não adianta a gente criticar o sistema político, não adianta a gente criticar o sistema nacional, quando a gente faz isso nas pequenas coisas. A gente tem os nossos momentos. Vai chegar o momento que a gente vai ter acesso à vacina conforme a nossa faixa etária, conforme as nossas necessidades. Ultrapassar isso e passar na frente daquele que realmente precisa é talvez matar aquele que precisa. Um velho conhecido da polícia ganhou a maioridade e foi levado para a delegacia novamente acusado de furto. O rapaz, desde a adolescência, faz visitas recorrentes à polícia. Por ser especialista em furtar apartamentos escalando os prédios, ele até recebeu um apelido no meio policial, Homem-Aranha. Acompanhe. Este rapaz de 18 anos foi detido pela Polícia Militar em Dourados, acusado de furtar este aparelho de telefone celular de dentro de um condomínio residencial que fica na Avenida Presidente Vargas, em Dourados. O smartphone estava carregando na sala da casa quando foi furtado.
Como o imóvel fica perto da reserva indígena, a vítima, de 27 anos, entrou em contato primeiro com lideranças da aldeia, conseguiu identificar o autor e localizar o celular. Eles então acionaram a polícia militar, que levou o rapaz à DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para prestar esclarecimentos. Ele foi ouvido, indiciado e liberado para responder em liberdade, porque já estava fora do período de prisão em flagrante. O rapaz, que agora é maior de idade, tem uma extensa ficha criminal iniciada quando ainda era adolescente. No meio policial, ele ganhou o apelido de Homem-Aranha, após ser flagrado várias vezes escalando prédios. Mas ao contrário do herói dos quadrinhos, ao invés de salvar as vítimas, ele furtava os apartamentos. O empresário Ricardo Nunes, de 53 anos, foi quem assumiu a missão de administrar a maior cidade do país após a morte de Bruno Covas. Mesmo tendo sido eleito vice-prefeito nas últimas eleições e exercido 2 mandatos como vereador em São Paulo, Nunes ainda é desconhecido por grande parte da população. E em sua primeira fala, após assumir o cargo, ele prometeu dar continuidade aos planos de Covas para a capital paulista. A Prefeitura de São Paulo iniciou a semana em luto. No prédio que fica no centro de São Paulo, as bandeiras a meio mastro lembravam a morte do prefeito Bruno Covas. Milhares de pessoas passam pelo local todos os dias. E entre os paulistanos, a tristeza se misturava com a incerteza. Muitos admitem que não conhecem Ricardo Nunes, que agora assume o comando da maior cidade do país. Não sei nada, o pouco histórico dele, só sei que ele já foi várias vezes vereador, nada mais. Acho que não tem uma trajetória de carreira como teve o ex-prefeito. Ninguém esperava mesmo com relação ao falecimento do prefeito, né? Veio de uma forma muito repentina, todo mundo sabia que ele já sofria com essa doença, mas ninguém esperava nesse momento o óbito dele. E da mesma forma a gente tem aí um novo governante na nossa prefeitura que ninguém conhece. Não sei nada. Não sei nada dele. Na verdade eu não sei nem quem é. Não conheço. Sabe alguma coisa da história dele? Não sei nem o nome dele, na verdade. A única coisa que eu sei é que ele é do MDB, né? E vamos ver agora para frente o trabalho dele, o que ele vai realizar dentro dessa cidade nossa aqui, né? Essa grande cidade que é São Paulo. Empresário da Zona Sul de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, já se elegeu vereador 2 vezes. E no ano passado foi indicado para ser candidato a vice de Covas, em uma articulação que contou com a participação do governador João Dória. Ele se define como um político de centro, que não apoia nem a extrema-direita e nem a extrema-esquerda. Ele é um político novato, né? Ele passou por 2 legislaturas na Câmara de São Paulo. Nessas legislaturas, ele teve uma posição, digamos, um pouco mais à direita, de centro-direita, né? Engajada ali em políticas de educação, assistenciais, né? Mas ele é um empresário, é um perfil totalmente diferente do Bruno Covas, né? Ele não tem uma formação superior, mas iniciou um curso de direito, né? Então ele se enquadraria como provavelmente um político de centro-direita, assim, bem mais à direita do que o Bruno Covas, né? E mais envolvido com as questões religiosas, né? Ele se posicionou firmemente pelo reconhecimento dos templos religiosos como serviços essenciais durante a pandemia. Ricardo Nunes estava como prefeito em exercício desde o dia 2 de maio, quando Bruno Covas se afastou para fazer tratamento de saúde. E agora ele terá pela frente 3 anos e 8 meses de mandato. Logo após ser oficializado no cargo, o novo prefeito afirmou que o objetivo é manter os mesmos planos que Covas tinha para a cidade. Ele afirmou, inclusive, que não pretende trocar nenhum secretário municipal. Especialistas avaliam que, apesar do discurso ser respeitoso à memória de Bruno Covas, será difícil de ser cumprido na prática. Há muito tempo que nós não temos o MDB, então PMDB, né, na liderança no cargo executivo aqui no município de São Paulo. Enfim, não vejo como ele vai levar adiante todo o plano do Bruno. E, com certeza teremos aí mudanças de rumo, de política, de discussões. Então, realmente, ele não vai conseguir, no meu entendimento, manter essa proposta que era do Bruno Covas. E mais, só para finalizar,
ele ainda tem que combater a pandemia. E nós estamos na pandemia e muito do que o Bruno começou, ele vai ter que dar prosseguimento. Será muito difícil qualquer alteração neste momento da pandemia. Portanto, ele deve levar isso, então, até o segundo semestre. Mas aí eu penso que em 2022 as coisas já começam a mudar, inclusive em termos de secretariado, composição política no município de São Paulo. Mulheres que estão sem emprego nessa pandemia participaram de um curso de designer de sobrancelhas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A ideia foi de uma empresária que também enfrentou muitas dificuldades antes de ter sucesso. Rápido e prático, o curso de design de sobrancelhas ensina as técnicas para realçar o olhar e também melhorar a autoestima de mulheres que moram na periferia da capital e enfrentam o desemprego e a falta de renda. Eu aprendi a ler e escrever com 21 anos e hoje estou com 39 já, à beira dos 39. Uma história de grande superação e um design de sobrancelha no bairro acaba sendo R$35. Ela pode dar início dentro de casa ganhando R$20. O treinamento reuniu cerca de 20 mulheres de todas as idades no Lajeado, região sul da capital. São mulheres, né, que vêm aqui no projeto buscar ajuda, tanto de alimento como procura de doações. Além de valorizar a beleza, o curso também ensina a gerar renda, principalmente para quem está em busca do primeiro emprego. Lavínia, de 16 anos, é encantada com o mercado da beleza e quer fazer disso fonte de ganhos. Por conta da pandemia, muitas mulheres perderam o emprego, muita gente, então é fonte de renda também. O projeto social é uma parceria da empresária com uma editora de revistas de conteúdo positivo. A proposta é, aos poucos, começar a mudar a realidade social da região. Hoje, a beleza está muito em alta no mercado e com isso a gente consegue que elas voltem a produzir renda. É isso que nós estamos produzindo hoje aqui, esperança. O objetivo maior foi passar um pouco da minha experiência e não desistir dos sonhos, e muitas estão aqui bem animadas com a ação. A fotografia é uma das formas de expressão artística preferidas das pessoas para eternizar momentos. E hoje, com a pandemia, a tecnologia tem sido uma boa aliada para quem não abre mão de fazer ensaios fotográficos sem deixar de lado o distanciamento social. Acompanhe na reportagem. Em meio à pandemia, muitos fotógrafos tiveram os trabalhos totalmente interrompidos. Com a Mariana não foi diferente, principalmente porque ela trabalhava com eventos que foram cancelados ou suspensos. Pra gente, parou tudo, né? Principalmente pra gente que trabalha com evento. A maior parte das coisas que eu fazia era festa infantil. Então, assim, pandemia parou tudo, não tinha o que fazer. E mesmo os ensaios também deram uma boa diminuída, né? Então, a gente precisou se reinventar, né? E assim como tudo que foi reinventado na pandemia, ela pensou, por que não fazer o mesmo com o ato de fotografar? É até curioso pensar em tirar fotos à distância, mas hoje já é uma realidade. Logo no mês de março do ano passado, eu tinha um ensaio gestante de uma amiga minha para fazer. E foi logo na semana que parou tudo. E ela já estava no final da gestação, uma gestação complicada, não ia ter como esperar para remarcar mais para frente. Eu falei, e agora? O que a gente faz, né? E aí eu vi uma fotógrafa brasileira sugerindo essa ideia no Instagram dela, que ela ia tentar fazer. E aí eu falei assim, nossa, que ideia boa, será que funciona mesmo? Aí eu resolvi tentar também, só que ao invés de tentar com essa minha amiga gestante, eu falei, deixa eu fazer com uma outra amiga primeiro, para eu ver como é que funciona e ver se dá certo mesmo. E aí, então, eu fui partir para outra amiga gestante, fiz o ensaio dela e comecei a compartilhar essas fotos e as pessoas começaram a vir atrás. O ensaio fotográfico remoto pode ser feito de qualquer lugar e nem é preciso ter um equipamento profissional para isso. Basta ter um celular por perto. É claro que o fotógrafo vai ficar lá do outro lado, dando aquela forcinha no enquadramento. E aí pronto, os cliques estão garantidos. Basicamente, a gente precisa de 2 dispositivos móveis, um para fazer a chamada de vídeo, né, que pode ser um celular,
um tablet, um notebook, mas eu preciso que ele seja móvel, que a pessoa possa levar de um lugar para o outro. E aí eu preciso que ela tenha esse dispositivo móvel para fazer a chamada de vídeo e um outro para fazer as fotos. Porque o que eu faço é o seguinte, através da chamada de vídeo, eu peço para a pessoa me mostrar o ambiente que ela está, e aí eu vou orientando, olha, coloca o seu celular, vamos supor que ela use um celular para fazer a foto. Eu falo assim, ó, coloca o seu celular apoiado naquela mesa, vira um pouquinho assim, vamos fazer essa foto na horizontal, aí você vai sentar naquele sofá, vai fazer tal posição, e aí essa é a parte mais difícil, porque aí ela tem que colocar o celular ou a câmera no timer, né, no disparador remoto. No fim, o resultado fica bacana, porque como a pessoa faz as fotos com o próprio celular ou com a própria câmera, depois ela me manda esses arquivos, e aí eu trato aqui em casa com um tratamento profissional, ajusto o que precisar ajustar, e a qualidade dos arquivos é melhor do que se fosse um print da tela do computador, por exemplo. A Carla necessitava de fotografias para o trabalho e, sem profissionais disponíveis, resolveu contratar o serviço remoto. E tudo que ela precisou foi de um dispositivo móvel. Eu estava repaginando o meu Instagram, repaginando as minhas mídias sociais e eu precisava de fotos profissionais. Eu conheci a Mari e a Mari tinha o serviço de fotografia remota, a gente marcou. Eu passei para ela mais ou menos ela me manda um questionário, tem um briefing, ela fala, me fala os seus objetivos, eu falei, para uso profissional, então é para usar nas redes sociais, no YouTube, para ficar fazendo post e tal, então tem que ser umas fotos mais produzidas. No dia eu dou uma volta com ela na minha casa para ela ver as luzes, da luz e tal, e tiro as fotos. O que a Carla não esperava era esse resultado, fotos de alta qualidade. Não esperava, eu achei que era só, tem o celular aqui, pronto, vou tirar e vai ficar bom. E aí, engraçado que depois eu falei, deixa eu fazer aqui, deixa eu tentar fazer um ensaio eu sozinha. Ficou péssimo, porque eu não tenho a mesma visão, a mesma bagagem, a mesma visão. O jeito que ela vai dirigindo, tal, o resultado fica muito bom mesmo. Parece que a fotografia também se adaptou ao novo normal. Trabalhar o equilíbrio entre corpo e mente é fundamental para atravessar dificuldades que podem desencadear sérios problemas, principalmente quando todos enfrentam a pandemia. Correria, agitação. Em passos acelerados, vivemos momentos apreensivos com a chegada de uma pandemia que veio sem aviso prévio. A vida às vezes nos coloca de cabeça para baixo, não é mesmo? Mas calma que para tudo tem uma solução. Alonga, estica daqui, puxa dali. Há 7 anos, esta professora de educação infantil optou pela prática do Pilates. Desenvolvida na década de 1920 pelo alemão Joseph Pilates, a técnica trabalha a conexão entre o corpo e a mente. E foi onde ela encontrou a solução para todas as dores que sentia. A educadora ainda revela que a prática tem sido fundamental para manter o equilíbrio durante esse período todo de pandemia. O Pilates tem um conceito muito específico para cada pessoa e para cada momento que a pessoa está vivendo. Então, no momento que a pessoa está mais agitada, está mais preocupada, quando ela chega, né, a pessoa que está orientando, no caso a fisioterapeuta, ela vai te orientar a ter movimentos leves, com muita leveza e fluidez, mas no seu tempo, né? Então, num dia mais agitado, é mais alongamento, é algo mais devagar. Ou, sentindo a necessidade, é algo mais de força, trabalhar a força. Então, é tudo muito individualizado. O meu exercício não é igual ao seu exercício. Ele é para mim. A atividade física, a determinação e a força de vontade juntas são fundamentais para o alinhamento emoção e corpo. O Pilates ajuda de uma forma global, né? Desde corpo, mente, espírito. Então, é onde a pessoa tem que estar concentrada e não distraída, né? Então, define a musculatura, que é muito importante, corrige as deformidades, né? Corrigindo a postura. Então,
tem vários benefícios que o Pilates causa. E quem pensa que a atividade é praticada apenas por adultos, dá só uma olhada na Beatriz. Essa prática é indicada para todas as idades, a partir dos 5 anos, através de quando o paciente tem a consciência corporal, de sabe obedecer os comandos verbais e até a terceira idade. Eu gosto muito de Pilates, eu faço desde a barriga da minha mãe. Veja ainda nesta edição, brechós e vendas de usados na internet aumentaram durante a pandemia. E ainda, um simpático cãozinho tem feito a diferença na vida de muita gente, como o mais novo colaborador de um centro de saúde na Grande São Paulo. Os detalhes você confere em instantes. Até já! Uma pesquisa feita na maior favela de São Paulo apontou que 9 entre 10 diaristas tiveram redução ou até perderam toda a renda com a pandemia. A Maria é diarista e desde que a pandemia começou, viu a renda familiar diminuir. Atualmente, ela e 2 filhas sobrevivem de doações. Estou vivendo de doações e não tenho ajuda de mais ninguém. Meus patrões não querem, porque por causa da pandemia, por causa do vírus. Quando eu ficar em casa, quando o vírus passar, eles vão me chamar de volta. Mas até então não me chamaram, por causa da pandemia. Você trabalhava em quantas casas? Em 5 casas. Hoje só estou em uma. A Terezinha também é responsável pelas contas da casa. Há um ano, parada, com o marido doente e sem renda, tem conseguido colocar comida na mesa também através da doação de cestas básicas. Então, quando a pandemia chegou, né, ficou complicado para todo mundo, né? Principalmente para a gente diarista, né? Porque os patrão optaram para a gente ficar em casa, outros ficaram com o familiar para ajudar, outros perderam o serviço, né? Então, eu tive que ficar em casa, né? Porque a corda só quebra para o lado mais fraco, né? E você está sobrevivendo como? De doação. Estou sobrevivendo de doação, né? Porque tá difícil. Um pouquinho que entra dentro de casa, vai ter que comprar um remédio, tem que tirar daqui e dali para ir sobrevivendo, né? A Maria e a Terezinha fazem parte de um grupo de mulheres que foram ouvidas no levantamento feito pelo Observatório de Olho na Quebrada, que apontou o impacto da pandemia na renda das mulheres que trabalham como domésticas. O estudo foi realizado entre dezembro do ano passado e março deste ano com 58 mulheres, diaristas ou trabalhadoras do lar, aqui da comunidade de Heliópolis, em São Paulo. E o que chamou a atenção é que 95% delas ou tiveram a diminuição ou perderam completamente a renda. A ideia surge de outras pesquisas que já estavam exemplificando e mostrando que a maioria das pessoas aqui de Heliópolis eram mulheres. E aí a ActionAid veio com uma proposta de fazer uma pesquisa feminista interseccional, então focado num grupo de mulheres específico para mostrar a realidade daquele grupo. E aí a gente acabou escolhendo o grupo das diaristas e trabalhadoras do lar, porque no nosso dia a dia, que a gente estava entregando cesta, fazendo doação, elas eram as mulheres que mais apareciam, né? Em nossa volta. O perfil da pesquisa aponta que 97% das trabalhadoras domésticas em Heliópolis são mães e metade delas cria os filhos sozinha. 78% são diaristas e sem carteira assinada. E 71% são negras. E o que a Maria e a Terezinha mais desejam é poder, com seu próprio esforço, colocar o pão todos os dias na mesa, como faziam antes da pandemia. As hortas em casa ou apartamento viraram tendência durante a pandemia, seja para evitar a saída de casa ou para ter sempre um alimento fresco e saudável ao alcance das mãos. Plantar folhas e temperos em pequenos espaços tem sido cada vez mais comum, mesmo em áreas urbanas. É com cuidado, delicadeza e tempo que a natureza se transforma. O broto vira flor e a flor vira fruto. Com paciência e dedicação, a planta vira alimento. Antes a gente já observava, né, essa vontade das pessoas, né, pela busca de alimentos mais saudáveis, mais frescos, né?
com a pandemia isso intensificou, né? Além do frescor, né, da diferença que é você ter o alimento, colher o alimento ali na hora, né? Tem o benefício, né, que as hortaliças, né, que essas plantas complementares e aromáticas trazem para a saúde. Uma das pessoas que se reconhecem neste crescente movimento é a atriz e produtora Amanda Galvão. Ela mora no município de Lábrea, no Amazonas, às margens da BR-230, a Transamazônica. A logística da cidade é complexa. Além disso, a necessidade de não sair de casa fez com que Amanda aumentasse os itens cultivados. E no início da pandemia, eu não morava aqui, eu morava em um apartamento e eu já cultivava algumas, como o boldo, flor do deserto, uma orquídea, manjericão também, só que eu precisei mudar de residência e vim para essa casa com quintal, jardim maravilhoso, e aqui já tinha pé de cupuaçu, pé de maracujá, de goiaba. Mas para evitar sair de casa durante a pandemia e ter mais um passatempo dentro de casa, eu resolvi começar uma pequena hortinha. E por enquanto eu tenho algumas plantas como agrião, tenho 2 tipos de hortelã, cebolinha, tem jambu também que eu amo, chicória. Tem bastante coisa já e eu resolvi plantar esses temperinhos aqui por influência dos meus amigos e meus colegas. Já a jornalista Isis Capistrano foi incentivada pelo companheiro, que é responsável pelas refeições da casa. Eles moram em um apartamento na cidade de Porto Velho, em Rondônia. Neste pequeno espaço tem manjericão, hortelã, erva doce, alecrim, tomilho, salsa, cebolinha e coentro, além de plantas comestíveis não convencionais. Ter uma horta em casa, na verdade, foi uma iniciativa do meu marido, porque ele que cozinha e gosta de fazer umas receitas super bem elaboradas. Eu gosto muito dessa possibilidade de vir aqui na minha varanda e pegar um temperinho pronto, cultivado com amor, sem agrotóxico, na medida do possível, né? A gente nunca sabe. E se fosse pela gente, a gente teria um jardim bem maior, mas moramos em um apartamento. Todas as plantas de Amanda e Isis foram colocadas onde pegam sol regularmente e recebem cuidados constantes. Luz e drenagem são os principais cuidados no cultivo de hortaliças. Ervas, inclusive as aromáticas, precisam de pelo menos 4 horas diretas de sol. Além disso, os recipientes que serão usados como vasos precisam de drenagem para evitar que as raízes apodreçam. A primeira coisa que no seu apartamento, na sua sacada, tem que ter, ou onde você for cultivar, né, plantar, tem que ter sol. Porque todas as hortaliças, né, incluindo as aromáticas, né, e as condimentares, elas precisam de no mínimo 4 horas de sol para elas se desenvolverem bem. Um lugar tem que ser ensolarado, aí com esse tempo, né? E bastante arejado também. Outro cuidado importante é com relação ao tamanho do vaso ou recipiente. A depender da espécie, é necessário transplantar a muda para garantir pleno desenvolvimento. Se for um vaso menor, a terra ela vai acabando, né? Porque ali na terra tá misturado os nutrientes, tudo. E aí, depois de uns 2 ou 3 cultivos, pensando numa alface, né? Aí já precisa renovar a terra, colocar uma terra nova. Para dar uma mãozinha a quem tem interesse e levar conhecimento a quem precisa, a Embrapa oferece cursos online e gratuitos através do portal eCampo, entre eles o de horta em pequenos espaços. É só acessar embrapa.br/ecampo. O desapego e a economia circular ganharam espaço durante a pandemia. Brechós e vendas de usados na internet aumentaram. O reaproveitamento de roupas e vários outros itens são alternativas para um consumo mais sustentável e consciente. Roupas dos anos 1980, 1990, que já foram usadas e aguardam um novo dono. Nesse brechó de moda vintage, a gente percebe que tudo pode ser reaproveitado, independente do tempo. Nada sai de moda. Esses novos jovens já vêm assim com um novo conceito, né? Vamos dizer assim, né? De busca pelo antigo e dando valor também no produto. Cliente assídua de brechós, a Márcia também é fornecedora. Além de garimpar peças de excelente qualidade, ela conta que a economia que faz vale muito a pena. Há bastante tempo eu compro e gosto muito. Precisa ter paciência, né, para garimpar e você acha muita coisa boa mesmo. E economiza? Bastante.
Bastante, porque a gente acha roupas de marca em preço bem acessível. Na pandemia, muitas pessoas começaram a praticar o desapego, fazer o que se chama de economia circular. E o mercado, que já tinha adeptos, ganhou novos consumidores, interessados em artigos de segunda mão. As pessoas colocaram o brechó na vida delas, assim, justamente porque, né, a roupa vai ter vários ciclos. Então, você vende, a outra pessoa compra, aí depois ela vende de novo aquela peça. Então, é mais sustentável, né? É muito mais sustentável porque já existe. Já foi feita. Esse brechó aqui em São Paulo tem até fila de espera de mais de 2.000 pessoas querendo desapegar. É que nessa pandemia muita gente teve tempo de sobra, né? Para separar aquela roupa que estava lá encostada, sem uso, mas que pode ir para o guarda-roupa de outra pessoa. Só que as vendas durante a pandemia aumentaram 30%. As pessoas foram obrigadas a desapegar, porque estavam em casa, não tinham o que fazer, foram arrumar o guarda-roupa e descobriram que ela mesma poderia vender também pela internet. Então, as pessoas vendiam muito pela internet. Quando a gente reabriu aqui, foi 13 de junho, então a gente aumentou muito a procura para vender. Muita gente apertada, né? Precisando de dinheiro por causa da pandemia, porque perdeu o emprego. As plataformas digitais também facilitaram a venda e a troca do que não serve mais para alguns, mas podem servir para outros. Um dos maiores sites de vendas de usados na internet adotou o conceito para apegar, desapegar e se reinventar. Em apenas um ano, o volume de vendas de seminovos aumentou 26%. E o brasileiro ele vem se reinventando bastante agora durante a pandemia. É entender o que de fato ele não precisa mais e dentro desse conceito de economia circular poder se dispor daquele bem e, na outra ponta, pessoas que buscam esses mesmos itens usados, mas ainda em bom estado de conservação e que possa ter alguma serventia para eles. Desapego, sustentabilidade e economia circular. 3 palavras que, pelo jeito, não vão sair de moda. A pandemia foi um grande catalisador para que o desapego viesse, de fato, a integrar a vida das pessoas, né? O fato das pessoas ficarem muito mais tempo dentro de casa permitiu a elas que entendessem que muito daquilo ali ela poderia desapegar e também que eles tinham demandas dentro de casa que poderia ser suprido por produtos usados ainda em bom estado de conservação. E o fato de você fazer circular usado, você diminui bastante a demanda por um novo, que aí tem toda uma cadeia produtiva e que, em boa parte disso, pode impactar o meio ambiente. Então, quando você circula usado, você muito protege o ambiente. Você vai conhecer o mais novo colaborador de um centro de atendimento de saúde mental na cidade de Guararema, na Grande São Paulo. E não é qualquer colaborador não, viu? É um simpático cãozinho que tem feito a diferença na vida de muita gente. E o nome dele é Assis, que é a abreviação de assistente. Ele tem até crachá, olha só que lindo. No crachá está escrito, nome Assis, cargo assistente técnico. A identificação é simbólica, mas já dá a ideia da importância que o cãozinho tem. O animal é considerado o mais novo funcionário do CAPS, o Centro de Apoio Psicossocial da cidade de Guararema, na Grande São Paulo. O local é especializado em saúde mental e a ideia de contratar o animal foi dessa psicóloga. Eu sempre particularmente gostei muito de animais, né? E sempre pesquisei a respeito de um animal no ambiente de trabalho, as terapias assistidas que eles poderiam participar. E aí com isso surgiu, a gente apresentou a ideia para a equipe adorou e aí desde então a gente começou a saga pela busca, né, de um animal que seja compatível com a característica do serviço, que seja fácil da socialização dele aqui e aí a gente achou o Assis. E o olhar meigo, carente do Assis conquistou os colegas de trabalho. Querido por todos, o Assis circula à vontade pelo local, brinca com os funcionários e até participa de reuniões. A Jéssica diz que o Assis contribui bastante para melhorar o ambiente de trabalho. Muitas vezes o ambiente, os atendimentos são muito difíceis e ele vem para trazer essa simplicidade, essa calmaria, né? Essa mudança às vezes de foco de um serviço de saúde que a gente trabalha muito com a questão psicossocial, então ele vem para agregar nesse ramo também. E ele ajuda muito, né, no ambiente, no clima organizacional que a gente tem aqui. Ele participa das reuniões, ele é
bem utilizado aqui, está sendo muito bom. Mas a vida do Assis nem sempre foi fácil. Tudo começou nessa ONG, que cuida de animais abandonados. O lugar é uma espécie de orfanato de cães e gatos que esperam por um lar. O Assis, que na época chamava Ursão, chegou a ser adotado por uma família, mas pouco tempo depois foi devolvido para a ONG. A mulher que havia levado o cãozinho para casa alegou que não se adaptou ao animal e por isso não o queria mais. E essa rejeição revoltou os funcionários da ONG, que fizeram essa postagem em uma rede social. Estamos incrédulos com a devolução do nosso ursinho apenas um mês depois. O adotante afirmou que queria uma fêmea no lugar do macho. Enfim, esse peludinho está de volta conosco e prontíssimo para encontrar um novo lar que cuide de verdade dele, dê amor e carinho que ele merece. Nós, eu acho que todos que gostamos, amamos os animais, nós desejamos que eles sigam a vida deles para um lar de amor, como se fosse um novo membro da família. E família é para sempre, não é para devolver como uma mercadoria. E foi assim que a história chegou ao conhecimento da Jéssica, que resolveu levar o Assis para trabalhar no CAPS. E o Assis é bastante dócil, ele faz amizade rápido com as pessoas. Mas a função dele aqui não é só ser um simples mascote. O CAPS realiza cerca de 550 atendimentos por mês. E o cãozinho tem sido importante para pessoas como o Denis. Ele faz tratamento há 5 anos no CAPS de Guararema e diz que a chegada do Assis tem ajudado muito no seu desenvolvimento. Ele é divertido, ele anima a gente, eu passeio com ele bastante também. Ele é um recurso terapêutico muito importante para o serviço, para trabalhar o vínculo do paciente com o serviço, a afetividade, o senso de responsabilidade, o cuidado que esse paciente tem que ter com esse animal. Então, ele é uma ferramenta fundamental, não é só um mascote, ele faz parte do processo terapêutico. A história do Assis só confirma aquela velha e conhecida frase: o cão é o melhor amigo do homem, mesmo que algumas vezes o homem não seja o melhor amigo do cão. Ele não precisa falar. Nos olhos dele, eu acho que já diz tudo. Ele é o grande amigo do homem. Que lindo, né? E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!